Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje de História, nós vamos falar sobre as escolas são diferentes. Nós vamos conhecer vários tipos de escola. Vamos lá! Você sabia que existem diferentes tipos de escola? Pensa aí, será que existem vários tipos de escola? Como assim, tia Bruna? Vários tipos de escola. Vamos lá. Existem as escolas do passado. Na aula passada, nós falamos um pouquinho, sobre as escolas do passado e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. As escolas antigas, elas tinham como método de ensino o tradicionalismo. Então, era tudo muito rígido, né? Todo mundo tinha que obedecer aos professores, tá? E tinha que acatar a ordem deles. O professor e a professora naquela época, lá no passado, eles eram os únicos que obtinham os maiores conhecimentos. Então, por isso, eles tinham que ser respeitados, né? As crianças, os pais tinham que respeitar os professores, né? Porque naquela época eles achavam que somente os professores tinham, os maiores conhecimentos, eles eram os detentores, né? Eles obtinham os maiores conhecimentos. E os alunos naquela época, eles não podiam nem questionar na sala de aula com os professores, né? Se eles quisessem dar opinião sobre alguma coisa ou sobre algum conteúdo, eles não podiam, tá? Porque se eles fizessem isso, era como se eles estivessem afrontando os conhecimentos do professor, da professora. Então, eles eram punidos, né? A tia falou já semana passada como eles eram punidos, né? Eles eram punidos com castigos, ajoelhados no milho, né? Eles eram castigados com palmatória, né? Que era tipo uma régua que os professores batiam na mão da criança ou no bumbum, né? Para não desobedecer mais, para não fazer coisa errada. As aulas eram dadas em templos religiosos ou na casa de pessoas que sabiam ler, escrever e fazer contas básicas, porque antigamente não existia uma construção, ou seja, um prédio específico para ser chamado de escola, né, com salas direitinho. Então, as aulas eram aplicadas em templos religiosos, né, na igreja ou na casa daquelas pessoas que sabiam ler, escrever e faziam contas básicas. Os materiais escolares, os uniformes e os objetos utilizados nas escolas do passado são bem diferentes dos utilizados atualmente. Os uniformes naquela época, das meninas e dos meninos, eles eram diferentes, eram mais formais, né? As meninas, elas tinham que usar saias, que normalmente elas eram feitas de tergal plissado e os meninos usavam calças ou bermudas sociais, né, com camisas sociais e gravatinhas também. Então era bem diferente, né? Era bonito, né? Como a tia Bruna falou na aula passada. Porém, era muito desconfortável, né? Para eles brincarem, né? Para eles sentarem, correrem. Então eles não tinham, essa possibilidade. Os professores naquela época, eles utilizavam alguns materiais que hoje em dia não são mais comuns de ver, como, por exemplo, o mimeógrafo. O mimeógrafo, ele é uma máquina, tá? Como se fosse uma copiadora, a xerox que nós temos hoje em dia, né? Que é bem prático, a impressora, né? Mas ela funcionava à base de álcool, né? A gente colocava, o professor naquela época escrevia na folha, na matriz, né? Que a gente chamava de matriz, o conteúdo, né? O exercício, a folhinha, e xerocava, através do mimeógrafo. Colocava essa matriz e colocavam várias folhas
de papel em branco, né? E nisso que colocava o álcool, saía, né? Como se fosse a xerox na folha branca, tá? Apagadores, por exemplo, giz coloridos, né? Que antigamente era quadro negro, agora não se usa mais quadro negro e utilizava giz, né? E tinha giz de várias cores, azul, verde, rosa, branco, né? E com o próprio apagador deles. Então, eram alguns materiais que os professores utilizavam, né? Naquela época que hoje em dia não se vê, não é comum de se ver. Aí a Ketia trouxe duas imagens, né? Uma representando a sala de aula de como era no passado e uma mostrando alguns materiais, né, que eram utilizados nas escolas do passado. Aí nós temos aqui o mata-borrão, tá? Que era tipo um tinteiro. Nós temos aqui a mala, que era utilizada, né, para as crianças carregar os materiais antigamente. Nós temos aqui as estantes de madeiras que eram super utilizados na época, né, em cada sala de aula. O apontador, gente, o apontador tinha a mesma função, óbvio, né, de apontar o lápis, porém, ele era de uso coletivo, ele ficava em cima da mesa da professora, tá? E tinha que girar na manivela para poder apontar o lápis, né? Nós temos aqui também o exemplo de um estojo, né, que era feito tipo de lata, tá? Que era muito famoso na época e até um tempo atrás ainda muita gente utilizava esse estojo, né, que é tipo de lata. Nós temos aqui também um frasco de tinta preta nanquim, que era usada, né, com essas canetinhas aqui feitas de madeira, com as pontinhas de metal, tá? Metálicas, para poder a criança escrever. E tem também esse frasco aqui, ó, de cola goma arábica. Então, aqui era o estilo de cola antigamente. E nós temos aqui também, ó, o relógio clock, né, que era utilizado nas salas de aula, aqueles relógios bem grandão que faz barulho. E as cadeiras, olha como elas eram antigamente, né? Elas tinham a mesa já, né? E o assento. E algumas das mesas antigamente, elas já vinham com uma partezinha própria para colocar o tinteiro da criança, né? Para poder não cair, né? A criança utilizar ali sem se preocupar. Vamos lá. As escolas indígenas são outra diferente tipo de escola. Na tradição indígena, os conhecimentos eram transmitidos por meio da observação e da oralidade. Lembra que nós já trabalhamos sobre isso, né? E que nós falamos que os conhecimentos, né, indígenas, eles eram transmitidos pelos mais velhos para os mais novos, né? Então, tudo que os mais velhos sabiam da tradição indígena, eles transmitiam para os mais novos, né? As conversas e as contações de história faziam parte dessa tradição indígena. Desde o ano de 2001, aqui no Brasil, as crianças indígenas brasileiras têm o direito a uma educação formal, como qualquer outra criança, que transmite conhecimentos não indígenas. Então, né, a partir do ano de 2001, as crianças indígenas possuíram o direito de estudar como qualquer outra criança e obter vários conhecimentos diferentes, né? Não só especificamente os conhecimentos indígenas. Nas escolas indígenas, os saberes tradicionais são desenvolvidos em conjunto com as disciplinas de português, matemática, geografia, história e ciência da natureza. Uma coisa legal também sobre essa questão, né, das disciplinas é que as aulas, né, lá nas aldeias indígenas, elas são bilíngues, ou seja, os indígenas estudam duas línguas, a língua do seu povo, né,
e, e quando é que é considerada a primeira língua deles, né? E a língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil. Então, eles, né, falam dois tipos de idioma, né? Dependendo da tribo, né? Tem tribo que fala tupi, outra guarani, né? Então, eles falavam sua língua originária, né? Da onde eles vivem, e a língua portuguesa também, que é a língua oficial aqui do Brasil. Algumas escolas indígenas seguiam o padrão das construções da aldeia, né? Que eram utilizados materiais de matérias-primas, né? Naturais, né? Toras de madeira, né? Para fazer sustento de teto, folhas secas, né? De palmeiras para fazer o telhado, né? E nessas escolas haviam, né, nessas construções assim antigas, né, utilizando esse tipo de materiais, só possuíam apenas um único ambiente, né? Então era praticamente uma sala, né, vamos dizer assim, para todas as crianças da aldeia. Então todo mundo tinha que estudar juntos, né? E em outras aldeias, né, mais modernizadas, as construções dessas escolas, desses espaços escolares, eram feitas de tijolos, né, e telhas. E nessas escolas mais modernas existiam várias salas de aula, né, como a gente vê as escolas, né, atuais, né, são. Então aqui a tia trouxe o exemplo de duas salas. A sala, né, mais tradicionais, seguindo o padrão da aldeia mesmo, né, de madeira e de folhas, né, de palmeiras secas. E a sala de aula, como a gente já vê hoje em dia, bem comum, né, com várias salas de aula, né, separado por classe, por idade e feita de tijolo, né? Agora nós vamos falar sobre as escolas rurais. As escolas rurais, né, elas são caracterizadas pela área onde elas estão localizadas, né? A área caracteriza-se como uma região não urbanizada. Nela, as principais atividades econômicas são a agricultura e a criação de animais. As famílias, né, dessas áreas rurais, né, elas são organizadas. Elas vivem, na verdade, né, na área rural e estão organizadas em pequenos núcleos residenciais, né? E muitas das vezes esses núcleos eles são afastados um dos outros, principalmente da cidade, né? Esses núcleos, geralmente as pessoas que moram nas áreas rurais, elas vivem em um espaço, né? Mais natural, né, com a paisagem mais natural e também mais afastado das cidades, né, dos centros urbanos. Nessa região existem muitas crianças e algumas ajudam até mesmo seus pais na agricultura, mas também estudam, né? Com isso, para atendê-los, né, a educação dessas crianças foram criadas as escolas rurais. Então, a maioria das áreas rurais, principalmente aqui do Brasil, tem pelo menos uma escola simples, humilde, pequena, mas que auxilia nessas crianças que moram nessas áreas ao estudo, né? Vamos lá. Ler, escrever e conhecer novos assuntos passam por temas como a prática agrícola, a natureza e a sua preservação. Eles também conhecem as culturas e os saberes que não estão presentes no campo. Então, nessas escolas são estudadas diversas situações do cotidiano, né? Ou seja, do dia a dia dos alunos que vivem nessas regiões, né? Nas áreas rurais, no campo, né? Em fazendas. Então, os estudos, né? Além deles aprenderem, né? As disciplinas que nós já vimos, né, português, matemática, história, geografia e ciências, eles ainda aprendem sobre a prática, né, de onde eles vivem, a prática agrícola. Então, as escolas rurais, elas são mais para a formação do campo também,
tá? Aí aqui a tia trouxe um exemplo de uma escolazinha rural, né? Bem pequenininha, olha só como ela é bem pequenininha e abrange bastante criança, porque geralmente nessas áreas rurais existem bastante criança, né? E é apenas às vezes uma escola para poder ofertar educação para todos eles. Então, como a gente pode ver, é uma escola bem simplesinha, pequena, né? Mas que dá o suporte para essas crianças. E desde pequenininho, nessas escolas rurais, eles aprendem na prática a prática agrícola, né? De plantar, de colher, de cuidar de bichinhos, né? Então, os estudos dele, né, principalmente em ciências da natureza, né, são voltados também para essa prática, né, da onde eles vivem, da realidade deles. E por último, nós vamos falar sobre as escolas do futuro, né, que são as escolas de hoje em dia. Atualmente, as escolas buscam as melhores e diferentes formas de ensinar, né? Nelas, ler e escrever dividem espaço com outras atividades, como o uso de recursos digitais, jogos, vídeos, etc. Né? Então, as escolas de hoje em dia, elas buscam novos métodos, né, de aprendizagem para que os alunos, né, possam aprender com mais facilidade, né, e se divertindo ao mesmo tempo. Até porque, né, aprender brincando é a melhor forma de se aprender. Então, a maioria das escolas de hoje em dia, elas buscam recursos diferentes para ajudar, né, no dia a dia e na aprendizagem dos alunos. Nas escolas, né, atuais, também há computadores e outros materiais digitais que podem ser usados nas aulas, como tablets e projetores multimídias modernos, né? Aqui no Brasil já tem escolas, né, onde os alunos, né, nas aulas, em algumas aulas, utilizam tablet, utilizam notebook, tem quadros interativos, né, com acesso à internet, tem projetores, né, que é sala de vídeo, sala de informática, como na nossa escola mesmo tem, né, sala de vídeo, sala de informática. Nós temos também aí a biblioteca, né, com vários recursos, né, alguns tecnológicos, alguns mais manuais, né, a brinquedoteca. Tudo isso coopera para poder melhorar no ensino dos alunos de hoje em dia. As escolas atuais, elas também, né, buscam oferecer diferentes tipos de aulas extras, principalmente, né, para as crianças, né, para despertar um interesse sobre alguma profissão ou sobre alguma atividade, né, que ela possa se entreter e que ali ela também vai aprender, né, como teatro, música, balé, futsal, luta e muitas outras atividades diferentes, né? Como na nossa escola, né? Oferecia balé, futsal, luta, né? Sapateado. Então, outras escolas oferecem esses e muitos outros também tipos de aulas. As escolas de hoje em dia, elas têm pensado bastante e criado espaços divertidos que possam ajudar a estimular os estudos dos alunos, né? Na nossa escola, por exemplo, nós temos a sala de vídeo, a sala de informática, né? Que vocês ficam bem animados quando tem aula de informática. A nossa quadra, né? Que agora a nossa escola, né? Fez um espaço, né, para quem gosta de brincar com bola, quem não gosta de correr, né, se interagir ali com mesas de totó, né, com, com ping-pong. Então, são espaços divertidos que distraem os alunos e que ajudam, né, depois na sala de aula a melhorar a concentração do aluno, né, porque ele se distrai, né, então aquilo alivia a tensão escolar, né, que todo aluno enfrenta dentro de sala de aula. Aí aqui tia Bruna trouxe
duas imagens, né, mostrando hoje em dia como são algumas escolas, né, como algumas escolas funcionam. Essa primeira imagem, né, são escolas, né, atuais, né, e que algumas escolas, né, os alunos já desde pequenos já utilizam materiais digitais em salas de aula. Aí aqui a tia tem, por exemplo, que cada aluno, né, a escola empresta um notebook, ó, para poder estudar. Então, eles estudam já bem tecnológicos. E a outra imagem, a tia já mostrou, né, um espaço aqui, né, provavelmente uma brinquedoteca, né, que é a mistura de biblioteca com a parte de brinquedos, né, que é um espaço bem divertido, diferente, né, colorido, e que desperta, né, a atenção dos alunos, o interesse dos alunos, né, por conta do ambiente ser um ambiente bem legal, diferenciado, né? Então, galerinha, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido aí sobre os diferentes tipos de escolas, escolas antigas, escolas indígenas, escolas rurais e as escolas atuais que, né, são as escolas que nós estamos hoje, né? A tia trabalha, vocês estudam. Agora é com a gente fazer as nossas atividades do livro módulo 3, tá? A tia espera vocês na aulinha, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!